Para entender um pouco melhor sobre o julgamento do Superior Tribunal de Justiça que manteve o salvo-conduto para 3 pacientes poderem cultivar a cannabis para fins médicos, eu converso agora com a Mariana Germán e com o André Feiges, são integrantes da Rede Reforma, eles que atuaram como parte, atuaram intensamente nesse processo desde o início, desde a primeira instância. Conta um pouquinho pra gente, Mariana, o que na prática, qual o impacto desse julgamento na prática? Bem, esse julgamento ele é muito importante, né? A gente está bem animado com o resultado. No ano passado a gente teve uma outra decisão no Superior Tribunal de Justiça, dessa vez na 5ª turma, que é diferente do que foi agora, que foi na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que não cabia o habeas corpus para tratar dessa questão de cultivo doméstico de cannabis para fins medicinais. De acordo com o entendimento firmado no ano passado, em 2021, os pacientes que necessitassem de cultivo doméstico deveriam pedir uma autorização para a Anvisa, para regulamentar a sua situação. Contudo, essa decisão que foi proferida no ano passado, ela foi baseada em uma notícia falsa, em uma notícia equivocada que foi publicada na internet e, na verdade, a Anvisa ela não tem competência para regulamentar o cultivo. Então, a decisão dada no ano passado, ela acabou condenando os pacientes ao limbo, porque eles ficaram sujeitos a pedir uma autorização para uma entidade que sequer tem competência para regular essa matéria. Em compensação, agora, os ministros da 6ª turma, principalmente da pessoa do ministro Rogério Schietti, que foi o relator do recurso especial que foi julgado, ele entendeu que sim, cabe o habeas corpus nesse tipo de situação para se reconhecer que esse paciente que precisa cultivar maconha em casa para fins exclusivamente medicinais, ele não comete um crime. Então a nossa expectativa é que essa decisão nesse recurso especial, ela acabe gerando um impacto em todas as autoridades de instâncias superiores. Então, tanto autoridades policiais como juízes, membros do Ministério Público, para que eles se sensibilizem com essa questão e, a partir das questões técnicas trazidas no julgamento, eles acabem aplicando e replicando esse entendimento do STJ. Então é bastante importante e com certeza vai gerar um impacto muito positivo na jurisprudência daqui para frente. André, agora explica pra gente, o paciente que tem interesse em cultivar para fins médicos, precisa contratar um advogado para, enfim, entrar com habeas corpus, precisa de relatório médico, de prescrição médica. Qual que é o passo a passo para quem tem interesse em cultivar? Manuela, quem precisa cultivar para fins medicinais, principalmente a partir do que foi consolidado nessa decisão, estando amparado por receita médica, obtendo uma autorização de importação da Anvisa, que é um documento que reconhece, o Estado brasileiro reconhece que aquela pessoa pode portar aquela substância, que ela pode ter acesso àquela substância, e possuindo alguma forma de certificação de que ela obteve uma formação técnica mínima para manejar o cultivo e para extrair o produto medicinal, essa pessoa já não pratica crime a partir dessa decisão do STJ. Embora essa aplicação não seja obrigatória para todas as autoridades, porque elas têm a sua autonomia funcional, basicamente se entendeu no Brasil, por um dos principais tribunais, que principalmente a principal turma que julga as questões paradigmáticas no âmbito criminal, de que essas pessoas não devem ser abordadas pela polícia, não devem ser conduzidas a delegacias e não devem responder a processos criminais. Para a ação de habeas corpus propriamente, sequer é necessário um advogado. Qualquer pessoa pode redigir e pode entrar com habeas corpus. Entretanto, por ser uma matéria extremamente especializada, inovadora e que lida com uma carga de preconceitos muito arraigados na história do país, o mais recomendável é que procure profissionais especializados na matéria. Para uma ação de habeas corpus, o que se recomenda que tenha, além da receita médica, os laudos que atestem que essa pessoa já vem obtendo melhoras significativas com o uso de um produto caseiro, com o uso de um produto artesanal, porque basicamente essa é a realidade do uso medicinal de cannabis no Brasil, e todo tipo de documentação que possa suportar, que possa demonstrar o histórico do avanço clínico dessa pessoa, de como ela passou por outros tratamentos, de como ela tentou fazer outras formas mais fáceis, mais óbvias de tratar, e que foi somente na cannabis que ela foi encontrar o alívio para sua enfermidade. E que a partir disso ela tem que fazer a opção, por conta dessas circunstâncias, pelo cultivo doméstico como forma de garantir sua dignidade. Então todo documentário que foi possível reunir
para demonstrar as necessidades clínicas dessa pessoa, vai ser útil para esse tipo de processo. Você tinha dito antes, né? Não basta convencer, aliás, não basta estar certo, tem que convencer, né? Sim, acho que é uma das principais diferenças entre produzir direito no sentido de ciência jurídica, né, para a função acadêmica, e o exercício da advocacia é que a gente não, acho que dois pontos bem diferenciais, né? Um, que não basta ter razão, a gente tem que convencer. As autoridades estão sujeitas a relações de poder, a preconceitos, às suas formações culturais e não apenas a pura aplicação do direito. Na aplicação do direito em concreto, todas essas questões vêm à tona. E um outro aspecto sobre a diferença também disso na prática, né, dentro dos processos, é que é algo muito diferente entre ter um direito e conseguir produzir a prova. A gente diz que o que ganha o processo é a produção da prova. E na ação de habeas corpus propriamente não existe uma fase, como nos outros processos, uma fase de produção de provas, uma audiência, um momento específico para juntar documentos. Tudo aquilo que vai ser apresentado como prova no habeas corpus é prova que a gente chama pré-constituída. Ela tem que ser anexada desde a primeira petição. Se ficar uma dúvida, se o juiz tiver algum receio, entender que determinada questão não está adequadamente esclarecida, ele pode simplesmente dizer que naquela situação não cabe o habeas corpus por falta de prova necessária. Mariana, vocês também estavam me dizendo que é importante ter um planejamento de cultivo para orientar, inclusive, a decisão do juiz, né? Sim, o habeas corpus, ele enquanto instrumento para reconhecimento do direito dos pacientes, para que se reconheça que essas pessoas nesse tipo de situação não cometem crime, e é importante dizer isso porque o procedimento do habeas corpus, ele não pede uma autorização judicial para a pessoa cultivar, isso não compete ao juízo criminal. Mas, em compensação, o que a gente pede no habeas corpus é que se reconheça que aquela pessoa, naquele caso concreto, não comete um crime. E por que a gente pede isso? Porque cultivar maconha hoje no Brasil é crime, é criminalizado pela lei de drogas. E nessa situação específica da pessoa, onde ela tem ali um cultivo medicinal, uma necessidade clínica que a gente consegue demonstrar, que a gente pede que se reconheça que essa pessoa não comete crime. Ela precisa daquilo para fazer a manutenção do seu tratamento de saúde, da sua vida, da sua dignidade. Então, nesse aspecto, não existe uma regra específica, ali um regramento, através de lei ou através de alguma resolução, que diga quais são os documentos necessários para o habeas corpus, o que se precisa especificamente. Mas dentro da rede reforma, a gente vem trabalhando com esses procedimentos desde 2016 e a gente foi desenvolvendo, a partir da nossa experiência prática, algumas técnicas, alguns requisitos que a gente aplica nos nossos processos e também difunde essas informações, porque a gente também trabalha com difusão de informação a respeito do tema. E dentro desses procedimentos que a gente foi criando, dessas coisinhas, desses elementos que a gente foi percebendo que são importantes nos processos, um deles é a gente conseguir demonstrar ali no caso concreto qual é a necessidade concreta do paciente, porque plantar maconha, plantar cannabis para fins medicinais pode envolver uma planta ou pode envolver 50 plantas, isso é muito relativo e vai depender do quê? Vai depender de qual é a necessidade clínica do paciente. Como é que a gente sabe a necessidade clínica do paciente? Ele vai se consultar com um médico a partir do quadro que ele apresenta, o médico vai fazer uma prescrição e a partir dessa prescrição a gente consegue fazer alguns cálculos através de profissionais que trabalham com isso, então químicos, agrônomos, farmacêuticos, enfim, tem uma gama de profissionais que está habilitada, que consegue fazer esse tipo de cálculo, de converter essa receita desse paciente em um cultivo. Então a gente consegue saber, a partir de alguns cálculos e com alguma margem de segurança, quantas plantas essa pessoa precisa para obter o tanto de medicamento que ela precisa de acordo com a prescrição médica. Então a gente acha que é bastante interessante trazer já no processo uma média aproximada de quantas plantas essa pessoa precisa, até para dar uma segurança para os próprios julgadores de terem uma noção do que eles estão ali julgando, qual é a necessidade daquela pessoa e quais são os limites daquela decisão judicial. A gente também entende que isso é bastante importante também para a gente formar no Brasil um parâmetro, um padrão de qual é a média de plantas que pessoas precisam. Em vários lugares do mundo onde a gente tem um uso medicinal regulamentado e vários países, inclusive, autorizam que as pessoas cultivem o seu próprio medicamento em casa, todos eles têm um limite de plantas, todos eles trabalham com alguma margem onde se sabe mais ou menos quantas plantas essa pessoa cultiva, qual é o limite, até porque em todos os países, por mais que mesmo o uso adulto e o uso medicinal sejam regulamentados e autorizados, existem normativas específicas que vão dizer quais são os limites dessa atividade dessas pessoas. Então é interessante que a gente também consiga construir no Brasil
como não veio ainda pela via regulamentar e legislativa, que a gente consiga construir pela via judicial uma média, uma noção aproximada de como funciona isso, quais vão ser os parâmetros para uma futura regulamentação que vai vir em algum momento. Então a gente acredita que é bastante interessante e acaba replicando isso nos casos onde a gente atua. É importante dizer que os dois processos vieram parar aqui em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, por causa de um recurso do Ministério Público Federal, que tinha um argumento muito raso, né, André? E não convenceu. Na verdade, dos dois processos, um deles, né, que foi esse que a gente atuou diretamente, que é esse recurso especial, primeiro que foi interposto tanto um recurso especial para o STJ, quanto um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O recurso que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal ainda não foi apreciado, porque primeiro se faz o julgamento no STJ, caso fosse revertida a decisão, sequer iria para o STF. No caso, esses pacientes, né, esses dois pacientes já estavam protegidos por um salvo-conduto concedido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, situado em São Paulo. Então eles já vinham protegidos. O Ministério Público se insurgiu contra essa proteção judicial que foi dada para esses pacientes e argumentava neste processo específico que basicamente o Poder Judiciário estava regulamentando uma matéria que, por ser uma matéria de alto grau técnico, deveria competir única e exclusivamente a uma agência especializada, no caso concluindo que fosse a Anvisa. O que o Ministério Público ignorava é que em 2019 a Anvisa reconheceu, e é importante dizer isso, que ela reconhece, não é que ela declara, aquilo não surge em 2019 quando ela chega nessa conclusão, mas ela reconhece que desde 2006, ou seja, desde a nova lei de drogas, essa atribuição foi dada ao Ministério da Saúde e não à Anvisa. A Anvisa não regulamenta cultivo de nenhuma espécie de planta, seja ela capaz de originar substâncias controladas ou não. Então, a Anvisa regulamenta os produtos, os processos produtivos. O tabaco, o beneficiamento do tabaco, a construção, por exemplo, a fabricação de cigarros é regulamentada pela Anvisa, assim como os locais e tudo mais. Mas o cultivo recai sobre o Ministério da Agricultura. No caso de plantas que podem gerar substâncias controladas, essa atribuição é única e exclusivamente do Ministério da Saúde na parte de autorizar o cultivo. Existe uma certa competência que é concorrente, que é do Ministério da Agricultura, que é na regulamentação das cultivares, que são as variedades, as espécies, as sementes, os processos, inclusive, de estancar novas espécies, novas cepas que cheguem no país, para verificar os riscos biológicos, os riscos fitossanitários que aquilo possa apresentar para o meio ambiente e tudo mais. Essas questões ficam para o Ministério da Agricultura. Nesse processo de 2019 da Anvisa, no processo administrativo, que foi, inclusive, concluído na reunião ordinária pública número 29 de 2019, a Anvisa provocou o Ministério da Saúde para se manifestar. E o Ministério da Saúde objetivamente disse no processo administrativo que não tem interesse no momento em regulamentar o cultivo para fins medicinais e que consideraria, caso a caso, os eventuais pedidos de cultivo para pesquisa científica. Então isso criou uma situação de que o órgão que tem a competência, a atribuição legal para fazer isso, diz que não vai fazer. Ou seja, uma clara omissão. As pessoas não podem ficar esperando a boa vontade de uma agência que deveria atuar tecnicamente para que ela decida politicamente quando que é o melhor momento de agir. As pessoas têm que exercer os seus direitos, e o direito à vida, o direito à integridade física, à integridade psíquica, o direito à dignidade da pessoa humana é direito fundamental, são direitos fundamentais. As pessoas têm o direito de exercer isso, mesmo que contra a vontade dos órgãos políticos. Importante também que o Supremo Tribunal Federal descriminalize o porte das drogas, enfim, né, nesse recurso extraordinário que já tramita desde 2011, porque é até uma questão de reparação social, né? A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Na Bahia, por exemplo, metade da população carcerária não tem direito, ainda não teve a audiência de custódia, então é uma série de cerceamento de direitos, né? Sim, é uma questão bastante grave no nosso país, a atual regulamentação sobre drogas, e a única regulamentação que a gente tem hoje, né, a única lei que incide sobre a questão das drogas hoje é a lei de drogas, que vai incidir através do viés criminalizante. Então é para criminalizar tanto a figura do usuário como a figura do traficante. A lei de drogas de 2006, editada em 2006, ela inovou ao excluir a pena de prisão
para o usuário, mantendo só a pena de prisão para o traficante. Em compensação, ela não definiu um critério objetivo que diferencia essas duas figuras. Então, a diferenciação entre o usuário e o traficante vai ficar sempre a cargo da subjetividade dos atores do sistema de justiça criminal. Primeiro vai ser o policial que vai fazer a abordagem, depois o delegado de polícia, depois a gente passa pelo promotor de justiça, juiz, e essa subjetividade geralmente vai pender a partir de meta-regras de preconceitos. Então, geralmente, ela vai ser orientada a partir de critérios de classe social, de raça, de endereço dessas pessoas. Então, você falou em terceira maior população carcerária do mundo, isso é real, e é muito interessante a gente notar que a população negra é sobre-representada na população carcerária, que a população periférica é sobre-representada e que grande parte dessa população carcerária está encarcerada justamente pela questão das drogas. E, ao mesmo tempo que não foi definido nessa lei nova de 2006 um critério objetivo, também se aumentou a pena do tráfico de drogas. Então, uma pena mínima que na legislação anterior de 76 era de 3 anos, passou para 5 anos de prisão. E isso é um aumento bastante significativo e que gera um impacto no encarceramento. Então, isso é um problema muito grave. O RE 635659, que está atualmente no Supremo e que está tramitando desde 2011, né, é um reflexo disso, é uma questão bastante importante. Por quê? Porque lá se discute o quê? A constitucionalidade da criminalização da posse de drogas para consumo pessoal. E por que a gente questiona, né, a gente e a comunidade jurídica, enfim, todo mundo sério que pesquisa o tema tanto do ponto de vista do direito penal, quanto do direito constitucional, quanto do viés político, do viés da política criminal, né, a gente questiona porque não faz sentido a gente viver num Estado democrático de direito, onde se tem como garantia fundamental o direito à autonomia individual, à privacidade, à vida privada, você proibir que os cidadãos, né, façam uso de determinadas substâncias, proibir que as pessoas alterem a sua consciência. Isso também viola o princípio da igualdade, porque a gente tem várias substâncias psicoativas hoje que são regulamentadas por lei. A gente tem o álcool, a gente tem o tabaco, que são substâncias psicoativas. E as drogas que estão nas drogarias. Exatamente, isso, sem entrar nesse mérito, mas sim, temos várias, né, inúmeros exemplos, e são substâncias que são nocivas à saúde, que possuem um potencial de causar adicção, de causar um uso abusivo, assim como as drogas ilícitas, mas essas drogas elas ficam na legalidade, né? Por mais que elas causem muito mais mortes do que as drogas ilícitas, por mais que o consumo do álcool esteja atrelado à violência, a acidentes de trânsito, a uma série de problemas de saúde para o usuário, enfim. Mas ainda assim a gente trata esse usuário com dignidade, a gente oferece para ele tanto a liberdade de, se ele quiser, ele poder fazer uso dessas substâncias e alterar a sua consciência. Isso é possível, a gente pode fazer isso, a gente pode tomar a nossa cervejinha, ou fumar o nosso tabaco, ou a nossa Ritalina, o nosso Rivotril, a gente pode fazer tudo isso dentro da lei, sem ter nenhum medo de ser constrangido, criminalizado, de sofrer uma abordagem policial, por mais que essas drogas possam ser potencialmente problemáticas. E, por outro lado, a gente tem usuários de outras substâncias que são tratados pelo viés da criminalização. Então, isso é bastante complicado, porque isso gera um estigma, isso gera encarceramento e isso também afasta o usuário que talvez precise do sistema de saúde, porque enquanto o usuário do álcool pode tranquilamente procurar um tratamento numa unidade de saúde, pode tranquilamente falar sobre o seu problema, o usuário de drogas tornadas ilícitas não tem essa mesma condição. Então isso viola frontalmente o direito à igualdade dessas pessoas e não existe nenhuma fundamentação científica hoje que justifique o tratamento diferenciado entre essas substâncias. Então a gente acaba vendo que essas questões são políticas. Então o julgamento pelo Supremo é extremamente importante, está parado já há alguns anos. Atualmente nós temos votos de 3 ministros que são favoráveis, né, que votaram pela procedência parcial ou total desse recurso extraordinário. A gente tem o voto do Gilmar Mendes, que é o voto mais abrangente, que entende que a criminalização de qualquer substância, a posse de qualquer substância para consumo pessoal é inconstitucional, e os ministros Fachin e Barroso, que limitaram a questão à cannabis especificamente. Mas é bastante importante, infelizmente esse processo está parado já há alguns anos e a gente não tem nenhuma perspectiva, nenhuma previsão de quando isso vai voltar. Mas sim, com certeza vai ter um impacto bastante positivo. Não vai resolver a questão, porque existem questões de raça e de classe que se escondem por trás da guerra às drogas, mas a gente vai desvelar isso. Eles vão precisar achar outra justificativa para fazer esse controle social violento dessas populações. Então é importante. Por aí.
E André, para concluir, quem não conhece o trabalho da Rede Reforma, tenta resumir um pouquinho para a gente. A Rede Reforma é uma entidade formada por juristas, né, não só advogados, são pesquisadores em direito, são advogados espalhados em todo o país. Nós atuamos de forma pro bono, de forma gratuita, naqueles casos que são de alguma forma referenciados para nós. Então todos esses processos que estão nos tribunais superiores, nós temos ou direta ou indiretamente, através de consultorias, através de assessorias, prestado algum auxílio para os advogados que atuam nesses casos ou atuado diretamente. Em diversos outros casos nós atuamos a pedido de outras entidades, associações de pacientes, em parceria com defensorias públicas, a pedido de outras instituições, especialmente para pessoas vulneráveis, o que não é necessariamente uma questão econômica, às vezes é uma questão social, uma questão política, são, né, pessoas que precisam de alguma forma de um tipo de intervenção. E mais do que isso, a gente tem dedicado o nosso tempo a compartilhar com os colegas o aprimoramento das teses jurídicas, a fazer um tipo de formação, a preparar os colegas para atuar de forma estratégica, de forma persuasiva, porque, queira ou não queira, existe uma disputa pela jurisprudência hoje. Cada decisão favorável, como foram essas recentes decisões no Superior Tribunal de Justiça, se soma na constituição de um paradigma de dignidade. Entretanto, cada decisão negativa também se soma para criar resistências ao avanço da pauta. E por isso a gente sempre chama a atenção dos colegas pelo grau de responsabilidade que envolve atuar numa matéria especializada, numa matéria polêmica. Sempre que nós podemos, nós vamos compartilhar. Temos já programado algumas atividades para as próximas semanas, exatamente para trazer explicações sobre o que de fato muda com essas decisões, como que elas podem ser bem aproveitadas, esperando que as pessoas possam se apropriar desses conhecimentos para difundir isso nas suas comunidades, nas suas regiões, e a gente ter cada vez menos preconceito. É isso aí, muito obrigada, parabéns, prazer e força aí na luta.